agora nós vamos para o nosso próximo debate, que será em cima de um case. Nós vamos falar sobre como as empresas têm se adaptado às práticas de ESG. Esse é um conceito amplo e muito discutido por todo o mercado, independentemente do setor, como nós já falamos aqui. É um consenso que só com cuidado ao planeta e aos seres humanos nós vamos conseguir continuar prosperando. Então, novamente, nós temos agora uma nova enquete. E reforço o convite para você participar. O resultado nós divulgaremos no Conap Café mais tarde. Para chamar os debatedores e moderar essa conversa, eu convido a líder de Cultura, Inclusão e Diversidade da UHG Brasil, a Neívia Justa, e os debatedores, Arthur Lima, CEO e founder da Afro Saúde, o Fernando Torelli, conselheiro da ANAP, CEO do HCOR e presidente da Associação Voluntários da Saúde, e o Fleury Johnson, Head Global de Saúde da Nubank. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Isabela. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou me descrever, começar me descrevendo, não é? Sou uma mulher branca, de cabelo curtinho, vermelho, estou usando um óculos vermelho, tenho os olhos castanhos, um batom e uma blusa e um colar vinho, e atrás de mim tem um painel branco. E como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês, moderando esse painel. Nós vamos ouvir durante 20 minutos cada um dos nossos convidados. Eles falarão por ordem alfabética, então a gente vai começar com o Arthur, depois o Fernando, depois o Fleury, e ao final da fala deles, a gente tem meia hora de conversa aqui e eu conto com as perguntas de vocês, porque a gente sabe que esse é um tema absolutamente fundamental no nosso setor de saúde. Então, Arthur, vamos lá? Muito obrigado, Neívia. Bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando esse painel. Eu também irei me descrever, porque isso é importante. Eu sou um homem negro de 30 anos, de cabelo crespo, olhos pretos, estou vestindo uma camisa azul e branca listrada. Atrás de mim tem uma porta branca e uma parede marrom clara. Me situando geograficamente, eu estou em Salvador, no estado da Bahia, aqui na região nordeste do Brasil. E é muito bom dividir esse espaço com o Fernando, com o Fleury, com a Neívia, a Fleury que eu já conheço há um tempinho. E uma outra coisa muito boa deste dia é que este é o segundo evento da área da saúde que eu participo, onde o ESG entra como um dos temas. Então, isso é a prova que estamos avançando nas discussões sobre essa sigla, que é extremamente importante, e que, na minha opinião, foi um dos temas assim, mais citados em 2022. Então, isso mostra que a gente saiu de um espaço onde essa era uma sigla desconhecida, não falávamos sobre isso, para um lugar onde estamos falando, criando ações, criando planos, e hoje estamos aqui apresentando cases de diferentes lugares para vocês, e que eu espero que esse painel inspire e que vocês saiam daqui com vontade de levar um pouco do que a gente trouxer para os ambientes que vocês trabalham. Mas antes eu vou me apresentar, eu sou Arthur Lima, eu sou cirurgião dentista, sou especialista em saúde da família e mestre em saúde, ambiente e trabalho. E minha trajetória profissional, ela passa por uma atuação no SUS, tanto na assistência quanto na gestão. E na área acadêmica, eu fui pesquisar sobre saúde mental e fatores associados ao ambiente de trabalho. Acho que por um bom tempo eu já trabalhava com ESG sem saber o que era ESG. Eu justamente trabalhei com populações vulneráveis e estudei questões importantes aí no ambiente de trabalho, principalmente saúde mental. E aí, em 2019, eu fundei a Afro Saúde, que é uma startup que desenvolve soluções sociais e organizacionais com atenção especial à população negra. E hoje, na Afro Saúde, nós possuímos uma plataforma de saúde digital que conecta pacientes a profissionais negros da saúde e bem-estar e desenvolvemos programas para a saúde no ambiente de trabalho com foco em diversidade e inclusão, principalmente saúde mental e retenção de talentos. E, além disso, nós temos programas também voltados principalmente para as áreas de responsabilidade social e ESG de empresas, principalmente aquelas que possuem um trabalho muito ativo com o público externo, ou seja, empresas que trabalham com pessoas que não são colaboradoras das empresas, que têm um trabalho em comunidade, ou trabalhos com grupos específicos, como mulheres,
pessoas em contexto periférico, etc. Então, o ISD, ele é uma base muito forte e é uma das estratégias de negócio da Afro Saúde, onde nós também estamos alinhados aos ODS 3, que é o de saúde e bem-estar, ao ODS 8, que é o trabalho digno e crescimento econômico, e o 10, que é a redução de desigualdades. Bom, eu fiz uma pesquisa básica na internet em uma ferramenta chamada Answer the Public, que é uma ferramenta onde a gente consegue entender quais são os termos mais buscados na internet nos últimos tempos. E aí eu joguei o que é que as pessoas estão perguntando e querendo saber sobre ISD. E as pessoas estão querendo muito saber como implementar, por que implementar, como aplicar ESG, como medir, porque isso é importante. E tem uma pergunta que me chamou a atenção. As pessoas estão perguntando, práticas ESG são uma moda ou uma tendência empresarial? Então, se estamos aqui hoje nesse painel, acho que a gente já sabe, já está enraizado nas nossas cabeças, que é uma tendência empresarial, é uma tendência do futuro e do futuro do trabalho, ter as práticas de ESG alinhadas às estratégias. Então, a gente entende que o ESG ele não deve ser visto como um esforço de relações públicas ou marketing para simplesmente divulgar um report ou um manifesto de ESG. E ESG é sobre pessoas. E como somos da área da saúde, né, somos atores da área da saúde, a gente precisa fomentar e criar essas ações pensando na assistência direta dos pacientes, e usuários dos serviços, infraestrutura de ambientes físicos à saúde, indústria farmacêutica e no mundo digital também. A saúde está se digitalizando e a AgroSaúde, por exemplo, é uma startup que é 100% com equipe remota, trabalhamos com pessoas, mas temos aí uma forte base tecnológica. Então, como é que a gente implementa a ESG pensando no mundo digital e nas questões organizacionais das empresas da área da saúde, pensando em diversidade, inclusão, equidade e a saúde do próprio trabalhador. E aqui é onde a AfroSaúde entra de maneira muito mais forte. O setor da saúde, que mobiliza uma cadeia de instituições muito grande, quem fornece serviço, quem fornece suprimento, e a missão da gente, como provedores de saúde, é melhorar a qualidade de vida das pessoas, os conceitos de ESG eles já deveriam estar enraizados no nosso dia a dia. E principalmente os fatores sociais. Porém, sabemos que ainda temos algumas organizações aqui no país que tratam a saúde sob uma lógica mercantilista. Então, quando a gente sai desse olhar e entende que saúde é sobre pessoas, a gente consegue aplicar o ESG de maneira muito mais forte. E como a gente faz isso na AfroSaúde? Como somos uma empresa digital, um pilar muito forte que a gente gabarita na questão ambiental é, de fato, a geração de resíduos sólidos, porque o ambiente da saúde ele é conhecido por ter, por gerar muito resíduo sólido, muito lixo hospitalar, e pode provocar uma contaminação local, em termos de funcionários, mas em termos de pessoas que vivem ao redor daquele hospital, daquela indústria farmacêutica. Tem uma informação da OMS que é muito importante, que diz que o lixo hospitalar, quando não é alocado corretamente, ele é responsável no mundo todo por mais de 116 milhões de casos de hepatite e quase 1 milhão de casos de HIV em todo o mundo por ano. E aí, por conta da pandemia, que a gente veio com o uso de máscaras, máscaras de diferentes produtos, o ESG ligado à produção de resíduos sólidos acabou virando também uma urgência. E aí a gente viu tanto de lixo que foi gerado por conta do descarte das máscaras. Mas agora, entrando sobre o trabalho que a gente faz na AfroSaúde, o pilar S social da gente é muito forte, mas a gente tem de social muito relacionado a pessoas que trabalham, ao modo de vida, à qualidade de vida e à saúde do trabalhador. Em relação ao corpo de profissionais de saúde, por exemplo, nós temos uma base muito grande, e é a maior base de profissionais de saúde negros do Brasil. A gente entende que é importante fomentar a visibilidade e a presença dessas pessoas no mercado de trabalho, trabalhando justamente as questões de diversidade e inclusão. Então, quando a gente reúne essa rede de profissionais negros, coloca a plataforma digital, permite que o profissional de São Paulo atenda uma pessoa que está em Salvador, ou uma pessoa que está lá no Amazonas, ou uma pessoa que está no sul do país, a gente dá essa visibilidade a esse profissional, trabalha com a questão de geração de renda para ele, porque a possibilidade dele ter receita e ter pacientes de diferentes lugares do Brasil. E a gente também tem que ter um trabalho muito forte de colocar os nossos profissionais como especialistas e porta-vozes de questões que são importantes da saúde e trazendo o recorte de gênero e outros recortes interseccionais, de recorte de raça e outros recortes interseccionais de gênero, de sexualidade, de pessoas com deficiência, nas discussões de saúde, que é uma coisa que a gente não vê muito. Quem é profissional, quem é médico, dentista, enfermeiro,
Acho que pode se lembrar um pouco da sua formação, onde os livros e as aulas, os grupos de diversidade, a diversidade da população não foi muito tema da base de estudo da graduação. A gente não conseguia ver em um livro de anatomia, por exemplo, ou um livro de patologia, como a doença se comporta em uma pele negra. A gente não consegue ver pessoas trans nos livros de saúde. Então, a gente trabalha muito essa parte de educação na Afrosaúde com os nossos pacientes e com os nossos profissionais, trazendo todos esses recortes. E aí, como a gente tem como pilar muito forte diversidade e inclusão, equidade, que é essa presença no mercado de trabalho, e a oportunidade de trabalhar direto com grupos de diversidade dentro da empresa, a gente fecha a ponta daquelas organizações que têm um compromisso muito forte, tanto com a diversidade e inclusão e com a equidade. E aí a gente traz um ponto importante que na saúde, é necessário ter diversidade no corpo profissional de quem está dando assistência, mas quem está trabalhando com ensaios clínicos, para quem está produzindo novos medicamentos e novas soluções de saúde, porque é comprovado cientificamente que quando a gente tem equipes diversas, também na saúde a gente tem um potencial muito mais alto de inovação e de sucesso e de cuidado. A gente coloca a diversidade no centro da saúde, no centro do cuidado, nós temos visões diferentes em termos de raça, de gênero, de sexualidade, e a gente tem a oportunidade de entender pacientes de origens diferentes em termos de classe, de questões culturais, de questões religiosas. Então, a gente coloca muitos profissionais da Afrosaúde nesse lugar, na parte de educação em saúde, mas também quando eles estão nas empresas, dando alguma palestra ou facilitando alguma atividade. E aí eu vou chegar basicamente no case do que é a Afrosaúde, o que é que a gente está fazendo nesses últimos 3 anos. A gente oportuniza, principalmente para as pessoas negras, um atendimento muito mais humanizado e direcionado, visto que comunicação, empatia e entendimento técnico é muito mais presente e muito mais importante. A gente não diz que profissionais que não são negros não são bons para atender a população negra, não é isso. Mas a gente precisa oportunizar para 56% da população a chance de escolher quem vai cuidar dele ou dela. E muito provavelmente é esse médico que é negro, essa dermatologista que é especialista na pele negra, que vai conseguir proporcionar um atendimento mais direcionado. E claro que temos profissionais não só negros que são super aliados, mas temos aqueles que, por conta de uma falha de base educacional das graduações, que a gente precisa falar, que as graduações de saúde elas falham principalmente no atendimento à população negra, e nós temos aí essa desigualdade e iniquidade na saúde justamente pensando no cuidado. Então, nós temos profissionais que pensam essas intersecções na hora do atendimento, principalmente de saúde mental, que é o carro-chefe da Afrosaúde. Nós temos uma base grande de psicólogos. A maior demanda da Afrosaúde é saúde mental e a maior oferta também. E a gente vê os depoimentos dos nossos pacientes falando justamente como foi importante ter alguém que se parece com ele ou ela ali no atendimento, na outra tela, entendendo questões que às vezes não são óbvias ou não são óbvias, ou não precisa de uma validação de um profissional na terapia, que eu vou falar um caso de racismo, e aí o profissional vai dizer, eu não acho que isso seja racismo. Então isso acontecia muito, principalmente na terapia. E quando a gente dá esse match de pessoas negras sendo atendidas por quem se parecem com elas, a gente meio que reduz drasticamente esse problema. E é importante ressaltar que todos os nossos serviços, tanto a plataforma quanto os programas empresariais que nós temos, pessoas não negras também utilizam como pacientes. E isso é importante porque a gente reforça e mostra que existe a diversidade nesse corpo profissional. E aí trabalhamos também com a visibilidade e possibilidade de aumentar a presença dessas pessoas no mercado de trabalho, e levamos tudo isso para o ambiente de trabalho. Então, nós temos as soluções que fecham a ponta da diversidade e inclusão e ESG nas empresas. Porque os nossos programas eles trabalham com pilares relacionados à segurança psicológica. Temos empresas que têm um compromisso muito forte de diversidade e inclusão. Contratam mulheres, contratam pessoas negras, contratam pessoas LGBTs, mas não conseguem reter esses talentos justamente por conta do problema da segurança psicológica. O ambiente de trabalho ele não é seguro o suficiente para que a pessoa negra, para que a mulher seja quem ela é de fato e exercer a sua função em plena capacidade, porque o ambiente é inseguro, porque é um ambiente que é, às vezes, embranquecido, é um ambiente que é muito machista, é um ambiente muito masculino. Então, nosso programa de saúde mental, ele trabalha formando tanto os colaboradores, mas quanto as lideranças, as altas lideranças, sobre como é importante ter esse grupo diverso dentro do ambiente de trabalho. Então, quando a gente coloca esse programa das empresas,
que é a Jornada da Saúde Mental e Talentos, a empresa tem como um retorno muito forte a produtividade, a inovação, ambientes de trabalho mais seguros e conseguem reter aquele talento que às vezes é muito difícil de encontrar no mercado. E aí fecha todas as pontas relacionadas à diversidade e inclusão. E hoje, além dessa jornada de saúde mental e talentos, que a gente trabalha com formação de gênero, raça, sexualidade, saúde mental, bem-estar emocional, segurança psicológica, a gente consegue fazer alguns programas voltados, como o programa AIA, que é um programa que foi criado para empresas que têm compromisso de responsabilidade social, e ESG, que trabalha com públicos externos à empresa. Então, por exemplo, uma outra área do Nubank, que não é a área que o Fleury trabalha, que é a área de ESG, contratou a AfroSaúde justamente para trabalhar as questões de saúde mental de empreendedores negros. E aí nós temos todo um programa voltado para segurança psicológica, terapia individual, terapia em grupo e educação em saúde, justamente para fortalecer esses empreendedores. É ESG pensando em diversidade, pensando em empreendedorismo, pensando em trabalho, geração de renda e diversidade e inclusão. E aí o mesmo trabalho nós estamos terminando de fazer com empreendedores que foram investidos pelo fundo de investimento do Google, onde a gente oportuniza também o acesso à terapia individual e a parte de educação e saúde mental. E agora a gente vai começar esse trabalho com o Fórum Construtivo de uma ONG, daqui do Brasil, uma ONG que foi lançada recentemente no Brasil. Essa ONG tem um fórum construtivo de pessoas que direcionam os trabalhos dessa organização, mas elas precisam também se organizar pessoalmente para exercerem os seus trabalhos. Então, a AfroSaúde vai entrar com um trabalho muito forte de saúde mental, mais uma vez trabalhando grupos terapêuticos, terapia individual e o pilar de educação e saúde. E o que eu considero ser a cereja do bolo é um trabalho que a gente vem fazendo com o setor de responsabilidade social da AMIL desde o início desse ano, onde a gente vem trabalhando com jovens em período de formação escolar, tanto em uma escola de Paraisópolis quanto de uma ONG no Rio de Janeiro, onde a gente oportuniza a parte de grupos terapêuticos, educação em saúde, terapia individual, para jovens ali de 15 a 20 anos. E isso é importante porque o adolescente, ele está vivendo, e as escolas estão vivendo uma crise de saúde mental muito forte. Então, quando você chega e oportuniza um espaço seguro para que os jovens possam falar das suas aflições, das pressões, dos medos, nós estamos formando futuros adultos com uma mente muito diferente da nossa geração, que não tem um tabu de falar sobre saúde mental, que não tem o tabu de ser vulnerável. Então, a gente pensa muito na afrosaúde, principalmente saúde mental, porque é uma pauta latente, que a gente pega uma pauta importante e age sobre ela, e tenta não, a gente consegue trabalhar com públicos diferentes. Desde o período de formação escolar, adolescentes, trabalhamos com empreendedores negros, trabalhamos com pessoas que estão em ONGs, e aí a gente consegue gabaritar muitas coisas relacionadas a esse dia, em relação ao social, trabalhando pessoas, potencializando pessoas para que elas sejam quem elas são de fato dentro da sociedade. Obrigado. Muito obrigada pela sua fala, Arthur. Eu acompanho aqui na UHG esse projeto em parceria com a nossa área de responsabilidade social corporativa Isso e mesmo. é um dos projetos do coração da gente. Então, vamos ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Perfeito. Fernando, vamos lá? Vamos ouvir você agora. Bom dia a todos, bom dia Neiva, bom dia Arthur, bom dia Fleury. Gostaria de me apresentar, eu sou um homem branco de meia idade, tenho olhos e cabelos claros, estou com uma camisa branca e com um paletó preto. Trabalho há 34 anos na área de gestão hospitalar, venho do Rio Grande do Sul, e estou há praticamente 3 anos aqui no HCOR. O HCOR é um hospital que foi fundado pela Associação Beneficente Síria, que é uma associação formada por imigrantes, que é uma associação centenária, e que há 45 anos construiu o HCOR como uma forma de retribuir ao Brasil a acolhida que esses imigrantes tiveram. E a partir daí a nossa instituição ela cuida da saúde, mas ela é, antes de mais nada, uma obra de retribuição à sociedade brasileira pela acolhida da colônia síria, principalmente aqui em São Paulo. A minha apresentação está aí, Neívia?
Eu acredito. Pronto, já está na tela. Já está na Tá, tela, Fernando. tá bom, e eu vou passar aqui, vou ver se funciona o passador que eu ganhei, para ver se está passando os slides. E Está passando, está está passando. passando, ótimo, funcionou. Só para apresentar para vocês, né, nós temos um propósito como instituição, que é cuidar das pessoas e fortalecer a saúde, né? E nós definimos no nosso mapa estratégico um objetivo muito claro, que é o objetivo 3, que é o objetivo que trata da nossa atuação em termos de responsabilidade social. Todas as nossas ações, dentro da estratégia da organização, estão voltadas à redução da desigualdade. E é importante dizer para vocês, nem todo mundo sabe, que nós vivemos aqui em São Paulo, que é a capital com o maior poder econômico no Brasil, uma extrema desigualdade em termos de saúde. A diferença de expectativa de vida de quem mora no bairro mais rico e de quem mora no bairro mais pobre da cidade de São Paulo é de 40%. Quem mora em Alto de Pinheiros tem uma expectativa de vida superior a 80 anos, e quem está em Parelheiros, Grajaú, 56, 57 anos, que é a expectativa de vida de 1964, só para vocês terem uma ideia desta questão. E o HCOR, na sua estratégia, tem como finalidade trabalhar a questão da responsabilidade social, trabalhar o ESG, como parte da estratégia da organização, né? Até porque nós nascemos de uma ação social, a nossa finalidade veio de uma origem de retribuição. Nós publicamos, e todas as informações do HCOR, todas as informações da nossa gestão estão publicadas no relatório de sustentabilidade social, ou seja, todo mundo que tiver interesse poderá acessar todas as informações que eu estou passando aqui nesse momento, e muitas outras informações da nossa instituição estão disponíveis na internet, no relatório de sustentabilidade social da nossa instituição. Eu vou trazer alguns pontos importantes. Eu queria começar com essa foto porque ela tem um significado muito importante para nós. Nós, no segmento hospitalar, vivemos a linha de frente do enfrentamento da maior pandemia da nossa geração. E durante essa pandemia nós tínhamos duas questões importantes: como atender os nossos pacientes que nos procuravam e como cuidar das nossas pessoas que estavam atendendo os pacientes. Mas também houve uma preocupação importante da instituição em contribuir para que o atendimento à população do Sistema Único de Saúde pudesse acontecer também com uma qualidade maior. Aqui tem uma foto, nós contratamos um grupo de colaboradores do HCOR para trabalharem no HC, para poder ampliar o número de leitos de UTI para atender os pacientes de Covid no HC. O HC tinha os equipamentos, mas não tinha o pessoal para atender. Então, aqui é a chegada dos colaboradores do HCOR junto com os colaboradores da Beneficência Portuguesa, integrando a força de atendimento aos pacientes de Covid durante o pico da pandemia, como uma ação de responsabilidade social. Nós temos, dentro da nossa estratégia, 3 ações específicas de responsabilidade social. Uma está relacionada a um programa que nós fazemos parte. Toda a nossa cota patronal do INSS é aplicada num projeto junto ao Ministério da Saúde, onde nós levamos a expertise do HCOR, o conhecimento e a competência do HCOR para o Sistema Único de Saúde. Nós temos uma outra linha de atividades, que é quando o recurso do hospital é diretamente investido em ações para a redução da desigualdade. E um terceiro, que são os convênios. Hoje o HCOR é um hospital que está conveniado ao Sistema Único de Saúde e, na sua expertise, que é cirurgias, cardiopediatria, cirurgias de alta complexidade, nós atendemos os pacientes do Sistema Único de Saúde. Eu vou passar para vocês algumas informações sobre esses projetos. Aqui está a dimensão da nossa atuação. Então, nós levamos o conhecimento do HCOR, a expertise, os nossos protocolos, a instituições no Brasil inteiro, com um investimento em 3 anos que supera 166 milhões de reais. Projetos de ensino, de pesquisa, de assistência, onde o HCOR, com o seu conhecimento, com os seus protocolos, com a sua equipe, leva ao Sistema Único de Saúde projetos e expertises bem importantes. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas. Aqui
uma das mais importantes que nós temos, que é a cardiofetal, o paciente cardiofetal congênito, onde nós temos mais de 700 cirurgias realizadas ao Sistema Único de Saúde. Ou seja, nós pegamos a nossa estrutura, o nosso conhecimento e colocamos a serviço do ente público para que a gente possa, com isto, ter um atendimento com mais qualidade, com mais equidade. Hoje, para vocês terem uma ideia em termos de qualidade de atendimento de serviço de saúde no Brasil, menos de 6% dos hospitais brasileiros possuem algum nível de acreditação, que significa ter processos assistenciais, processos médicos de qualidade e segurança devidamente auditados. Então, existe uma desigualdade de acesso em termos de qualidade e acesso em termos de tempo, e para nós é muito importante usar a nossa estrutura e o nosso conhecimento para poder diminuir e usando a estrutura para realizar procedimentos para o sistema público de saúde. Nós temos aqui um outro projeto, que é um projeto extremamente importante, onde nós trabalhamos com hospitais do Sistema Único de Saúde, treinando as equipes no manejo adequado no controle de infecção. Este projeto, ele tem resultados de redução de mortalidade, redução de infecção. É importante a gente poder debater sobre isso, né? Por que um paciente que interna num determinado hospital tem mais ou menos chance de ter uma infecção ou de ter um êxito no seu tratamento, quando esses conhecimentos são conhecimentos que estão disponíveis? Então, a nossa equipe treina, monitora, acompanha UTIs pelo Brasil, para que os protocolos utilizados no HCOR, num paciente que atende saúde suplementar, seja o mesmo protocolo usado em UTIs do Sistema Único de Saúde. Aqui tem alguns exemplos do processo de capacitação. Eu uso uma expressão que a democratização do conhecimento e da capacidade de gestão é um dos fatores importantes de redução de desigualdade e de oportunidade para que todos tenham um atendimento da saúde com a devida qualidade. Aqui tem outro evento de capacitação que nós realizamos. Aqui tem um outro projeto importante, que é o Tele-UTI. Então, vocês imaginem, hoje um paciente está internado numa UTI no município, no interior de um determinado estado, e ele tem o acompanhamento e o monitoramento da equipe dos médicos da nossa UTI aqui do HCOR. Com isso, você consegue uniformizar protocolos e consegue impactar de uma forma importante na redução da mortalidade. Porque em muitas instituições a dificuldade é aplicar os protocolos técnicos de forma adequada. Então, você tem, através do conhecimento, essa oportunidade. Aqui nós temos exemplos de UTIs que nós estamos atendendo, e é um projeto que nos orgulha muito. A nossa área de pesquisa, que durante a pandemia trabalhou muito forte em relação a projetos de novas drogas, novos tratamentos, através desse programa que é o ProAD-SUS, realiza uma série de projetos em vários estados para que a gente possa levar, através da ciência, novas práticas e novos protocolos também ao Sistema Único de Saúde. Além dessas ações, nós temos projetos de gratuidade, onde são recursos da instituição que são alocados para o Sistema Único de Saúde. Nós temos aqui destacar os procedimentos de cirurgia intrauterina, inclusive no Fantástico, no Dia das Mães, abriu o Fantástico com esse nosso projeto, onde pacientes do Brasil inteiro, do Sistema Único de Saúde, vêm ao HCOR para realizar esse procedimento e evitar que haja um nascimento com algumas comorbidades que podem levar à paralisia e uma série de outras consequências. E um projeto também que nos orgulha muito, como nós nascemos de uma associação de imigrantes, é atender os refugiados nas suas questões de saúde. Então, nós, em determinados horários, nós temos a nossa estrutura dedicada a atendimento de refugiados, não apenas refugiados da colônia assíria, mas os refugiados que muitas vezes estão aqui no Brasil, possuem direito ao Sistema Único de Saúde, mas eles não sabem nem se comunicar, não sabem como chegar, não sabem como ter essa orientação. Então, nós acolhemos, realizamos consultas médicas e também exames diagnósticos e orientamos na continuidade do atendimento. Nós lançamos uma plataforma de doações e a cada valor X de doações é uma cirurgia a mais que é realizada na nossa instituição. E também decidimos, como organização, que nós
definimos a Santa Casa de São Paulo como uma instituição. Quando você tem um equipamento que o HCOR não mais está utilizando, esse equipamento é imediatamente transferido para a Santa Casa de São Paulo, e aqui nós temos fotos de caminhões levando os nossos computadores para que a gente possa equipar as estruturas do Sistema Único de Saúde. E nós também definimos que o HCOR atenderá na sua expertise o Sistema Único de Saúde. Então, nós fizemos um contrato com a Prefeitura de São Paulo para que a gente possa levar a todos os pacientes que precisam de um atendimento nessa especialidade, que a gente possa levar a nossa expertise. Um outro projeto extremamente importante e que nós nos orgulhamos muito é o curso de técnico de enfermagem. Muitas escolas oferecem cursos de técnicos de enfermagem, que é a profissão predominante dentro de um hospital. Nós definimos que nós iríamos fazer um curso para uma turma específica, junto com o SENAC, toda ela selecionada numa determinada comunidade vulnerável, onde nós pudéssemos, além de dar o curso e além de gerar empregabilidade, fazer a transformação social destas pessoas e desta comunidade também. Então, em todas as nossas ações, em todos os nossos projetos, o conceito do ESG faz parte do processo de tomada de decisão. Nós temos aqui, estamos na fase final da busca da ISO 14001, das questões ambientais. Aqui tem alguns resultados extremamente importantes de redução de resíduos infectantes. O Arthur colocou a pandemia, a paramentação, máscara, você gerou um lixo hospitalar muito maior, certamente com impacto ambiental importante. Então, é fundamental que a gente possa reduzir a geração de resíduos nas nossas organizações, e aqui tem uma ação bem importante. E nós debatemos o termo ESG nas nossas reuniões, em nossos eventos internos, na nossa comunidade, abrindo as portas para a comunidade, para que a gente possa, a partir daí, tornar esse tema cada vez mais vivo em todas as nossas ações. Aqui é a abertura da nossa Semana de Responsabilidade Social, onde nós assinamos o Pacto da ONU, onde nós assumimos o compromisso com todas as questões que envolvem as questões ambientais, as questões de responsabilidade social, as questões de equidade, as questões de ambiente de trabalho, que são um tema extremamente importante nas organizações de saúde. E aí eu trago aqui para vocês algumas coisas que nós fizemos envolvendo as nossas pessoas. Um ponto importante da nossa estratégia é que resultado gerado na instituição é compartilhado com os colaboradores, como uma forma de reconhecer quem são os verdadeiros construtores da nossa organização. Aqui teve uma ação extremamente importante. Na pandemia, os profissionais de saúde tiveram medo de morrer, porque foi esta pandemia que mais matou profissionais de saúde trabalhando pela contaminação, mas nós também tivemos medo de matar, de chegar em casa e contaminar um familiar. Então, o HCOR, durante a pandemia e durante o momento onde todos os hospitais viviam um problema econômico de redução de receita, nós incluímos toda a família sem nenhum custo dos nossos 3.200 colaboradores no plano de saúde e passamos a cuidar de todos eles aqui na nossa instituição. Eu quero dizer para vocês que eu tenho um orgulho muito grande de dizer para vocês que o HCOR é um dos poucos hospitais considerados hospitais de alta qualidade, onde você tem a complexidade, você tem ambiente diferenciado de atendimento, onde os nossos 3.200 colaboradores têm acesso ao nosso hospital nas mesmas condições que os nossos pacientes. O paciente ele é muito importante, mas cuidar da família HCOR, cuidar dos nossos colaboradores, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus cônjuges, faz parte da nossa visão, porque nós temos que começar utilizando esses conceitos na nossa estratégia dentro da nossa organização, né, para que a gente possa irradiar pelo exemplo e não irradiar pelo discurso. Então, o colaborador do HCOR, o seu cônjuge, o seu filho, ele é atendido na nossa instituição nas mesmas acomodações do nosso cliente mais destacado, né? Independente de qual cargo que ele ocupa na instituição. Nós estamos desenvolvendo todo um trabalho de cultura para que a gente fortaleça a diversidade, a equidade, liderança inspiradora,
Então, nós temos aqui alguns dos nossos ritos de cultura que nós estamos implementando dentro da instituição, porque nós temos também na nossa estratégia que o HCOR seja considerado o melhor hospital para trabalhar. A gente entende que o ambiente de trabalho, antigamente se dizia, né, não traga problemas de casa para o trabalho, hoje nós levamos problemas do trabalho para casa. Então, o ambiente de trabalho ele tem que ser um ambiente sadio, ele tem que ser um ambiente que efetivamente possa gerar a condição emocional do profissional. E para terminar, não adianta nós falarmos de tudo isso sem que a gente tenha uma organização sólida que sustente tudo isso, né? Então, no nosso conceito de governança, no nosso conceito de gestão, a sustentação de tudo que nós fazemos está baseado numa organização que tem que ser gerida de forma eficiente, de forma participativa. Aqui vocês têm a evolução do crescimento da instituição. O HCOR ele será, neste ano, um dos 10 hospitais do Brasil que no mesmo prédio tem uma receita superior a 1 bi. Ele vem tendo um crescimento importante em termos de resultado, porque a participação das pessoas, o envolvimento das pessoas gera uma eficiência maior e, com isso, gera um investimento social maior. E ele vem, com isso, crescendo, investindo mais e, principalmente, aumentando e empregando um número maior de pessoas. Quanto mais pessoas nós empregamos, aumenta a nossa contribuição financeira nos projetos do Sistema Único de Saúde. E eu queria finalizar dizendo para vocês que o HCOR, como organização, tem o conceito ESG em tudo que faz, desde a sua estratégia até as suas ações mais simples, e que eu também, como profissional, eu participo de uma associação, que é a Associação dos Voluntários da Saúde, onde nós hoje usamos o conceito da democratização do conhecimento em gestão. Nós realizamos consultoria gratuita a 21 hospitais no Brasil. Nós somos mais de 600 profissionais que dedicam parte do seu tempo para realizar apoio, consultoria em gestão, consultoria em processo de acreditação, consultoria em processo de planejamento estratégico. E eu quero dar um testemunho para vocês. Quem trabalha numa organização como a minha, que está aqui próximo ao eixo da Paulista, em São Paulo, nós temos que nos considerar privilegiados, porque trabalhamos numa organização que tem recursos. Só que o privilégio num país desigual, ele vem associado à obrigação de retribuir, né? E esse é um conceito que nós consideramos, que eu considero extremamente importante. Eu dedico 1 hora do meu dia para atuar na Associação dos Voluntários da Saúde. E com isso nós podemos apoiar hospitais em 8 estados do Brasil a melhorar e qualificar o seu processo de gestão. O conhecimento, a formação, a capacitação gera oportunidade para um profissional crescer, gera oportunidade para uma instituição melhorar. Então, a Associação dos Voluntários da Saúde, vocês estão acompanhando nossos cases no Café Conap, mostra que nós podemos fazer mais, né? Que as nossas organizações podem fazer mais, mas nós, como indivíduos, como pessoas, devemos e temos obrigação de fazer mais. E o nosso conhecimento, a nossa experiência, o que aprendemos na vida, ele tem a obrigação, num país desigual, de ser compartilhado com aquelas instituições que você pode contribuir. Então, eu queria dizer a todos que eu agradeço muito a oportunidade de estar participando desta mesa no CONAP, porque eu tenho o privilégio de trabalhar numa organização que nasceu de um propósito de retribuição, né? E em tudo que ela faz, ela tem a preocupação de como fazer mais para reduzir a desigualdade e colocou isso dentro do seu mapa estratégico, do seu posicionamento estratégico. E ela trabalha para que os seus profissionais também contribuam de alguma forma para que a gente possa reduzir a desigualdade e levar o conhecimento e a qualidade de ponta a todo o cidadão brasileiro, né? Infelizmente, nós vivemos uma pandemia, infelizmente, nós tivemos quase 700 mil mortos e nós precisamos aprender com isso. O sistema de saúde ele tem que acordar diferente, ele tem que ser mais solidário, ele tem que ser mais eficiente para que a gente possa honrar as pessoas e o sofrimento de toda uma geração. E essa é uma obrigação institucional e essa é uma obrigação pessoal
e que, para mim, eu tenho muito orgulho de poder estar fazendo parte dela. Então, agradeço a todos, estou à disposição para questionamentos posteriormente. Muito obrigada, Fernando. Obrigada pelo exemplo, obrigada pela fala. Eu concordo totalmente com você que a gente, com o privilégio, vem a responsabilidade de retribuir. E temos várias perguntas aqui para a gente debater ao final. Queria chamar o Fleury para compartilhar a apresentação dele. Fleury, agora é com você. Oi, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Nívia, a tu, Fernando, que fizeram uma apresentação brilhante. Para me autodescrever, eu sou Fleury Johnson, eu sou um homem negro, uso dread, eu tô de óculos redondo, marrom, tô com uma camisa cinza embaixo de um casaco eh, de um casaco azul. E eu sou do Togo, que é um país do oeste da África. Então, eu moro no Brasil faz 11 anos. Eu vim aqui para estudar. Acabei ficando no Brasil. Hoje eu trabalho como Head Global de Saúde do Nubank. E, além disso, também trabalho no Instituto DIS, né, que eu fundei recentemente. E também que a gente falaria bastante dos dois casos, né, dessas duas áreas que eu trabalho. Eu também sou professor e visitante em algumas universidades. A gente pode compartilhar a apresentação, por favor? Então, a gente falar de ISD em saúde é importante porque a gente, da área de saúde, eu sou médico de formação e especialista em clínica médica. Então, a gente, da área de saúde, a gente já tem uma responsabilidade para com as pessoas e para com a sociedade, né? Da gente conseguir retribuir tudo que a gente aprendeu, de forma que a gente consiga trazer uma diferença no cuidado e também na vida das pessoas. Isso passa pelo impacto que a gente gera. E como que a gente pode gerar esse impacto? A gente pode gerar esse impacto de forma direta e também de forma indireta, através, né, do cuidado, através de programas de saúde, através de formações e através de mudanças. Então, hoje eu trabalho no Nubank, né, numa área de saúde. E na área de saúde, eu sou Rede Global de Saúde, coordenando os times de 7 países, onde tem o Nubank, trabalhando com promoção de saúde e bem-estar. E também eu sou o fundador do Instituto DIS, como eu estava dizendo, que é um Instituto de Diversidade e Inclusão em Saúde, que tem como missão de conseguir trazer diversidade e inclusão para dentro da saúde, através de formação, né, de profissionais de saúde e também de inclusão de pessoas negras que são formadas, pessoas negras médicas que são formadas para dentro desse corpo clínico, e também como que a gente também pode impactar e fazer uma mudança do ambiente para que esse ambiente seja tanto representativo, tanto, não somente para as pessoas negras, mas para as mulheres, para as pessoas com deficiência e também para as pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então, passando, certo, está funcionando. Então, passando aqui o slide, a gente, falando de ESG, né, o Atu e o Fernando falaram bastante, exploraram bastante o tema, o tema. E é importante a gente dizer que a sociedade não está mais aceitando, né, as pessoas não estão mais aceitando somente do mesmo. As pessoas querem que as empresas gerem um impacto realmente significativo com eles e também para a sociedade, para que as pessoas consigam, né, ver valor naquele lugar onde eles trabalham, para que as pessoas consigam encontrar algum match entre o lugar onde trabalham e também com as pessoas que elas são. Elas precisam, né, respeitar e seguir algumas responsabilidades sociais, né, e também todo o pacto da ONU e todo o objetivo para 2030, que passa tanto pela segurança no meio do trabalho, quanto pela governança, quanto pela diversidade e inclusão para dentro dos conselhos, para as pessoas, mas também, né, para essa responsabilidade com o meio ambiente. Então,
antigamente o que a gente tem percebido muito são as empresas de capital aberto que estavam mais conectados, né, com o tema de ESG, mas hoje em dia a gente vê que essa responsabilidade também tem mudado para com as empresas, né? Então, eu faço tanto um trabalho, né, para dentro do mundo corporativo, mas também para fora, para a gente conseguir trazer, né, um trabalho, né, uma mudança significativa e para que a gente consiga impactar de forma positiva a vida das pessoas, né, através do ES, né, que é o social, que fala de toda essa responsabilidade que a gente tem com a sociedade para com as pessoas, com a saúde mental das pessoas, para trazer um ambiente onde as pessoas se sintam seguros, para trazer um ambiente onde as lideranças se sintam preparadas para que as pessoas se sintam em segurança psicológica de estar trabalhando dentro desse meio. Então, é um grande desafio, mas é um trabalho que é muito importante, que é muito prazeroso de fazer e de desenvolver no dia a dia, né? E aqui também eu trouxe um pouco de como que uma pesquisa da PwC, que fala um pouco de como que os CEOs, né, das empresas falaram, né, trouxeram algumas visões, né, dessas lideranças sobre as pesquisas, por exemplo, de satisfação do cliente, que é a melhor, né, sobre alguns termos, sobre os termos de ESG, né, falando de, por exemplo, a satisfação de cliente 74%, né, engajamento dos empregados, né, que é uma certa coleta, né, do fruto desse investimento que as empresas têm feito, e também falando também sobre as metas de automação, né? Porque a gente está dentro da pandemia que acelerou por mais de 10, 20 anos todo esse processo de tecnologia. Então, a gente tem algumas metas também de automação para poder gerar um impacto e também uma mudança no trabalho. Além disso, também, falando também de inclusão de gênero, né, das mulheres, a gente já cai um pouco, né, que é de 49%. Falando da emissão de gases de efeito de estufa, né, a gente cai bastante também, que é de 30%, mas também de diversidade e inclusão, que eu vou, durante a minha apresentação, é uma outra parte, focar para que a gente consiga conversar um pouco sobre isso, a gente consiga discutir um pouco sobre essa importância também da diversidade e inclusão e também o trabalho que todo o Instituto DIS veio fazendo para que a gente consiga gerar impacto para a sociedade, para que a gente consiga causar transformar a sociedade em uma sociedade melhor através de algumas métricas, através de alguns trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Então, o que o bem-estar, né, bem-estar e saúde, né? Porque a gente falaria de bem-estar e saúde para dentro das organizações, né? A gente sabe que durante a pandemia, logo depois da pandemia, as empresas começaram a investir muito mais, né, no mundo da saúde, como a gente, na saúde mental, né, como a gente tem feito também para dentro do Nubank, mas como em outras empresas. Então, teve um investimento de mais de 1.215% pelas empresas. Então, o tema acabou sendo muito mais falado, né? Porque antigamente a gente sabia, né, de ansiedade, depressão para dentro do mundo do trabalho, mas era muito pouco falado e também o fato, né, de todo mundo ter sido exposto ao desconhecido, né? A um futuro que a gente não sabia como que seria, como que a gente lidaria, quais seriam as coisas que poderiam acontecer com a pandemia, fez com que a gente teve uma grande mudança de ações em relação a isso. Então, o investimento na saúde mental aumenta tanto a produtividade, né, gera um clima de melhoria, né, uma melhoria do clima organizacional e faz com que as pessoas consigam trabalhar muito melhor e assim produzir melhor também. E também a gente teve também um maior número de pessoas também, de empresas também que começaram a investir, né, na qualidade de vida, como a gente tem aqui dentro do Nubank, né? A gente tem sessões de yoga, né, mindfulness, né, os planos de saúde para todos os colaboradores, né, meditação. Então, são algumas
algumas ferramentas, né, que as empresas estão dando para os colaboradores, além de programas de saúde mental, para que eles consigam estar ali, né, com uma qualidade de vida, porque a gente não consegue separar as duas coisas, né? A vida no trabalho e a nossa vida social. E hoje, muito mais quando a gente está falando de pandemia, a gente está falando do nosso trabalho remoto, aonde a gente está em casa também é nosso lugar de trabalho. Também falando, por exemplo, de números, né? É sempre importante que a gente traga números. Então, a eficiência também, quando a gente investe tanto em saúde mental quanto em qualidade de vida e bem-estar, a gente tem uma eficiência no trabalho que aumenta de 235%, né? Então, a gente tem uma redução do turnover, então as pessoas acabam ficando mais tempo naquelas empresas, né? Porque elas se sintam bem, elas se sintam melhor acolhidas, elas se sintam que elas estão em ambiente seguro, né? E também a gente tem uma redução da sinistralidade. Então, as pessoas acabam adoecendo menos e então, conseguindo estar mais saudáveis, né, pelos programas de saúde que estão sendo implementados, né, como a gente sabe. A gente fala, por exemplo, hoje em dia, a gente sai, né, da medicina do trabalho assim tradicional, né? Eu trabalho no mundo corporativo, né, como rede global de saúde, mas como eu disse, eu não sou especialista em medicina do trabalho. Então, a gente pensa num programa integral de saúde para os colaboradores. Então, quando a gente faz isso, a gente só tem a ganhar, né? A gente cria um ambiente onde as pessoas se sintam mais seguras, onde a gente consegue reduzir as taxas de absenteísmo. Então, é um ambiente onde as pessoas estão melhor integradas, onde as pessoas são ouvidas, onde a área de saúde é estratégica para a decisão do negócio, onde a área de saúde está diretamente ligada com o business, é é, é uma, é uma mudança, né, que é importante que seja feita dentro do mundo do trabalho para que a gente consiga, assim, fazer com que as pessoas consigam se desenvolver melhor para dentro do negócio e para dentro do que elas estão construindo. Agora, a gente falou disso, mas a gente tem também desafios para falar. A gente tem muitos desafios a serem a trabalhar e também muitos desafios em que a gente precisa também criar oportunidades e que a gente precisa operar. Como não sei se vocês lembram pelos números que eu trouxe, o número mais baixo aonde a gente viu naqueles números que eu trouxe foi o de diversidade e inclusão. Então, é ali que entra o Instituto DIS, né, que eu estava falando. É porque a gente tem esse número baixo. É um trabalho também que a AfroSaúde também, né, tem feito, né, que acabam se convergindo ali para redução de desigualdade, para redução de desigualdade e também para redução, para melhoria de oportunidade, tanto para as pessoas negras. É. Passando aqui. Então, e no Brasil a gente tem 56% da população que é negra, né? E a mesma população movimenta 1,7 trilhão por ano. Mas mesmo assim, a população negra acaba mesmo assim ocupando os piores índices, né, de acesso à saúde, tanto de experiência em saúde, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. Então, aqui também trouxe outros dados também que são importantes a gente falar, porque a gente chama isso de desafio, porque isso se conecta diretamente com ESG. Porque a gente tem alguns números que são muito desesperador e triste de olhar, né? E pensar que uma criança negra tem 60% a mais de risco de falecer por doenças infectocontagiosas antes dos 5 anos de idade, é, é um número que é alarmante, né? Pensar que, por exemplo, uma criança negra tem 90% a mais de risco de morrer por desnutrição, também é um dado muito alarmante que a gente tem que olhar. É pensar que quando uma pessoa negra nasce, ela tem 70% a mais de probabilidade de ser pobre, e 30% a mais de risco de estar fora da escola. Então, a gente sabe que as condições sociais
são diretamente ligadas, né, com a condições econômicas e também com o posicionamento da pessoa na sociedade no futuro. Aqui também trazendo dados dizendo que, reforçando, né, que a cor da desigualdade, né, reforçando todos esses números que a gente veio falando, falando um pouco de o qual a gente vive num país desigual e que a gente precisa tomar responsabilidades, né, porque responsabilidade é uma coisa que a gente aprende desde criança e que tem que continuar quando a gente vira adulto, mas também para isso para dentro, né, da sociedade que a gente opera, mas também para dentro das organizações que a gente opera. E agora, como que a gente procede? Como que a gente proceder? Então, como está falando, eu dou aula, né, eu sou professor convidado na UFJ, na UF, e também na Universidade West Indies, né, de Trinidad e Tobago. Então, falando de desigualdade social e racial em saúde. Então, a partir desse ano, eu pensei, por que a gente não traz isso de outra forma? Por que a gente não consegue fazer um trabalho que seja cada vez de maior impacto? Então, a gente precisa, então, gerar impacto através de algumas mudanças, através de tomada de decisão. Ali que nasceu o Instituto DIS para ajudar as organizações, para ajudar as empresas. Hoje a gente já está com contratos com hospitais da DASA, para fomentar esse trabalho de diversidade e inclusão para dentro das organizações de saúde privadas. Então, a gente trabalha com algumas métricas, consultorias, educação continuada, profissionais de saúde e também equidade. Vou passar aqui um pouco para explicar um pouco. Então, as métricas, então, quais são essas métricas que poderiam ser medidas? Então, a gente precisa de métricas anteriores quanto métricas exteriores. Então, explicando um pouco do trabalho do Instituto DIS, a gente trabalha tanto, né, para a inclusão, né, de pessoas negras LGBTQIA+, pessoas com deficiência para dentro, né, do corpo médico. A gente sabe que no Brasil a gente tem apenas 27,7% dos profissionais de saúde médicos que são negros. Então, é um número bem baixo comparado como se diz, a, ao número de pessoas, ao número de pessoas brancas, por exemplo. E que quando uma pessoa negra, né, ela se torna médica, uma pessoa negra se torna médica, ela consegue impactar e mudar completamente a situação socioeconômica da sua família, quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com as pessoas brancas. E as pessoas negras, por diversas questões, não conseguem, né, por exemplo, um emprego dentro de um hospital privado, por exemplo. Então, o Instituto DIS veio, né, para conseguir ajudar as empresas a conseguir fazer todo um censo, né, de quantos profissionais de saúde negros tem, quantos profissionais de saúde médicos tem, para que a gente consiga, através de métricas definidas anuais, né, bianuais, e medição dessas métricas, a gente conseguir fazer um acompanhamento e também uma inclusão, uma inserção desse profissional de saúde para dentro dessas empresas, e também não somente para profissionais que já são formados, mas também para onde a gente vai pensar em programa de residência. A gente sabe que as pessoas negras têm menos, né, probabilidade, menos probabilidade de passar, por exemplo, nessas provas de residência, por conta de situações socioeconômicas que estão ali envolvidas, porque as provas de residência, né, são extremamente caras, não somente isso, mas também quando a gente vai ver também o processo de ingresso por um curso que é muito caro, que quando a pessoa não tem uma situação econômica, né, que seja diferenciada, essa pessoa não consegue passar. Então, essas métricas são desenvolvidas, né, um programa também de consultoria, né, que passa por essas empresas, né, através de palestras, e através de formação e treinamento, não somente para lideranças, mas também para todo o corpo clínico, porque a gente precisa criar também ambiente que seja diverso, ambiente onde as pessoas que a gente vai atender se sintam seguras, ambiente onde as pessoas
que a gente vai atender se sintam acolhidas e entendidas, né? É importante essa inserção de pessoas negras, mas também a gente sabe que o número comparado ao número, por exemplo, de pessoas brancas ainda tem defasagem. Então a gente precisa fazer um trabalho também de agora. Então uma formação também de profissionais de saúde, né? eh, negros para que não são negros, né, para olhar para esse tema e que a gente consiga assim tornar um ambiente mais seguro e mais diverso. E isso não passa somente, né, pela essa formação e treinamento, mas também quando a gente entra muito nos hospitais, né, hoje a gente começou a observar uma mudança, mas os rostos, né, não são diversos, né, das fotos do banners que estão ali. Então, um estudo também, né, do ambiente para que a gente consiga trazer mudar, né, a partir de imagens, também todo esse ambiente para que a gente consiga ver, né, a sociedade representada ali, né? Então, uma educação continuada das lideranças, como eu estava falando, né, dos profissionais de saúde, mas também a gente se baseia sempre no processo de equidade, né? Porque quando a gente vai falar de equidade, a gente precisa ter intencionalidade. Quando a gente fala de intencionalidade, a gente precisa fazer mais a sempre a quem tem menos, né? Porque a gente vivendo numa sociedade desigual, a gente não tem como oferecer a mesma coisa para todas as pessoas quando a gente está pensando em um dia igual à sociedade. A gente sabe que é um desafio grande, mas a gente precisa fazer para a gente gerar mudanças disruptivas, a gente precisa criar esse ambiente onde as pessoas se sintam seguras, onde todas as pessoas, todos os atores envolvidos no setor de saúde sejam essas pessoas que acolham de forma importante, de forma num olhar assim global, né, da pessoa como um todo, olhando tudo que é envolvido, né, falando de desigualdade social e racial, olhando a pessoa, né, falando de gênero, falando de orientação sexual. Então, é importante que as pessoas que vão olhar, que vão cuidar das pessoas, sejam treinadas, que sejam formadas para isso, para que a gente não gere mais, para que a gente não gere mais adoecimento para as pessoas que a gente vai cuidar, para que o nosso ambiente seja um ambiente inclusivo. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, não somente, né, com o Instituto disso, mas para dentro das universidades também, para que as futuras gerações também que a gente vai formar de profissionais de saúde, que sejam futuras gerações que consigam pensar as pessoas como um todo, não somente pelas questões socioeconômicas, mas também por todas essas questões que a gente tá discutindo, questão de raça, gênero e se a pessoa tem algum tipo de deficiência ou não. Então, obrigado a todos e a todas. E eu estou aqui para que a gente continue conversando e debatendo esse tema. Acho que quem já passou, né, explorou o tema de forma tão brilhante que acredito que a gente ainda tem muito para tocar por aqui. Muito obrigada, Fleury. Antes de ir para as perguntas, eu queria atender um pedido do Isaías, que escreveu aqui que hoje é o dia do radiologista e do técnico em radiologia. Então, vamos dar os nossos parabéns para todos os profissionais, médicos, radiologistas ou técnicos em imagens de radiologia, que hoje é o dia dessas pessoas, todas as pessoas que trabalham fazendo com que as nossas imagens sejam reconhecidas e façam o diagnóstico das nossas enfermidades ou de como a gente está, né? Eu quero muito agradecer a vocês. Eu queria já fazer uma pergunta aqui, que eu queria direcionar, queria ouvir vocês três. O Rafael Augusto, ele está dizendo que é uma satisfação imensa acompanhar esse painel. E ele tem uma pergunta que é: como mudar nossa mentalidade do setor de saúde com referência aos cuidados humanitários? Eu queria começar com o Arthur. Vamos seguir a ordem alfabética. Arthur, o Fernando e o Fleury. Eu tenho uma opinião muito pessoal em relação a isso, que eu acho que com o decorrer do tempo, a humanidade foi perdendo a essência do que era saúde, do que era o cuidado, que era de fato a humanização, que é de ouvir o paciente, entender contexto de vida, e aí virou um modelo muito queixa-conduta, queixa-remédio, queixa-tratamento, e isso ficou muito enraizado também na sociedade.
eu vejo muito relato, e isso é muito forte, principalmente no setor público, mas no privado também, que quando um médico ou quando um dentista não passam a requisição de exames ou não passam a receita, ele é dito como ruim. E aí virou uma coisa muito cultural. E aí é um processo muito difícil de educação dos pacientes, da gente sair dessa lógica de que o médico, ou o dentista, ou o nutricionista só vai passar receita, só vai passar medicamento, mas eu acredito que tem um problema muito forte de formação de corpo profissional e de base de mercado, onde ficou tudo muito mercadológico. As formações, a gente tem aí os profissionais sempre nos artifícios, nas ferramentas, durante o atendimento, de um Black Book, de um Yellow Book, de queixas tal, vamos passar medicamento tal, o protocolo é esse. Então isso foi se perdendo. Então eu acho que a formação precisa trabalhar muito essas questões subjetivas do atendimento em saúde, em qualquer área, seja na medicina, na odontologia, qualquer uma. E acho que vai ser um processo muito lento e difícil de trabalhar com os pacientes para sair dessa lógica de que nós não somos pessoas profissionais que somente estamos prescrevendo e carimbando. É muito mais do que isso. E trabalhar a educação em saúde em um contexto cultural com diferentes camadas de questões sociais, de raça, de gênero, de grupos minoritários, é muito difícil, mas eu acho que a questão mais forte é trabalhar a base de educação dos profissionais e um processo ali de formiguinha mesmo de educação em saúde dos pacientes, para a gente sair dessa lógica queixa-conduta e voltar para a essência do que é a saúde, que é cuidado humanizado, de ouvir os pacientes, enfim, entender o contexto de vida e entender as demandas. Muito obrigada, Arthur. Fernando, queria ouvir você. Primeiro, acho que a gente tem que fazer uma grande reflexão, né? O hospital, a área da saúde, é o único segmento empresarial, institucional, que é gente cuidando de gente, né? Não tem robô, por mais que tenha computadores e automação, são pessoas cuidando de pessoas, né? E eu me surpreendo quando eu vejo assim, temos que implantar um programa de humanização no atendimento, como se nós não fôssemos humanos, né? Então nós vamos ter que nos repactuar como humanos. Então é uma loucura isso, né? Mas tem um ponto importante. Quem é um pouco mais antigo lembra que os nossos avós, eles tinham um médico, um médico clínico, um médico de família que acompanhava o atendimento à saúde. Ao longo do tempo, muitas pessoas não têm mais o seu médico de referência, não tem mais o seu clínico, o seu médico de família, e quando tem um evento de saúde, procuram a emergência de um hospital. A emergência de um hospital é um lugar para você ir quando você tem uma situação de emergência. Você não deve ir numa emergência quando você está com uma dor nas costas há 4 dias, e aí no final, depois da novela, você vai lá visitar a emergência, né? De novo, a gente tem que voltar ao conceito do atendimento à saúde e não na intervenção no momento agudo de uma doença. Porque se você não tiver o seu médico de referência, o seu clínico, o seu médico de família, o profissional que vai te atender, ele tem um cuidado fragmentado, porque ele não conhece a sua história. Uma dor de cabeça severa, aguda, num paciente que tem enxaqueca crônica, tem um diagnóstico. Se ele chegar na emergência de um hospital que não conhece ele vai fazer uma tomografia, vai fazer uma ressonância magnética para descartar uma doença mais grave. Então, nós temos que voltar a organizar o sistema com base na saúde e não na doença. Com base no médico de família, no médico clínico, no seu médico de referência, que conhece você, que sabe do seu jeito de ser, sabe da sua tolerância à dor, né? Se nós não reorganizarmos o sistema, e é muito bacana porque muitas empresas hoje estão criando dentro das organizações, nós temos aqui no HCOR o Cuidar HCOR, para que todo colaborador do hospital tenha um médico de família de referência com um enfermeiro de referência que conhece ele. Talvez nós não temos que humanizar os humanos, mas nós temos que nos conhecer mais para que a gente possa, ao nos conhecer numa situação aguda de doença, você não ter que encurtar o tempo no atendimento e no diagnóstico, né? No restante, é tratar humanos como humanos, né? É entender que saúde é gente cuidando de gente. Não tem máquina, não tem robô,
e que a gente tem que resgatar a essência do cuidado, né? A essência do ser humano, né? E isso tem que orientar as nossas capacitações, mas um ponto importante, o ambiente da organização ele tem que refletir isso, porque eu não posso querer que um humano atenda um outro humano se ele vive num ambiente que é um ambiente ruim, tóxico, burnout. Então também a gente tem que se preocupar muito. Não é, todo mundo diz assim, o cliente em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar o trabalhador. Se ele está bem, ele vai atender o cliente muito bem. Não adianta eu querer tudo para o cliente e a pessoa que está lá atendendo o profissional não está sendo cuidada pela organização. Perfeito, Fernando. Não tem como você prover um serviço de saúde se você está num ambiente que não é sadio, né? Tão simples quanto isso. Fleury, qual que é o seu ponto de vista em relação a essa questão de como que a gente pode trazer mais o cuidado humanitário para o sistema de saúde? Ótima pergunta. Então, uma coisa que a gente tem reparado dentro da faculdade de medicina e também dentro dos cursos de saúde é que quando a gente pega, por exemplo, estudante de medicina, por exemplo, ou outro pessoal de saúde no início da faculdade, né, segundo período ali, terceiro período, quando eles começam a ir para o hospital, quando alguém, um paciente, né, está chorando, está trazendo alguma queixa, elas sentam ali, conversam, né, com as pessoas, com essa pessoa, para que elas consigam entender, né, qual seria a queixa dessa pessoa e ver como que realmente conseguiria direcionar essa pessoa. A gente pega esses mesmos alunos, esse mesmo grupo, por exemplo, no final da faculdade ali no internato, e quando a pessoa, né, traz alguma queixa chorando, né, já chega, né, já encaminha, já faz um parecer, por exemplo, para psiquiatria ou para psicologia. Isso é tempo de conversar para entender melhor a queixa. Então, a gente tem também dentro das universidades, também dentro da nossa formação, né, uma mudança que faz com que é muito direcionado para protocolos, né, para, né, como o Arthur falou, né, tanto para protocolo quanto para segmento, por exemplo, de um certo tipo de entendimento, sem entender que tudo isso também envolve também aquela pessoa também tem que ser envolvida dentro do cuidado, né? A gente tem, por exemplo, o MCG que a gente precisa usar dentro do hospital para a gente saber quanto tempo de interação aquela pessoa precisa, mas tem algumas coisas que entram que são subjetivas, que acabam fugindo, né, daquela matemática ou daquele entendimento que é isso aí, por exemplo, né, de uma pneumonia. A pessoa tem que ficar 2, 3 dias internadas, né, dependendo. A pessoa, durante esse tempo, a pessoa quebrou o braço, vai ficar mais um pouco mais de tempo. Mas tem algumas coisas que acabam fugindo um pouco disso, que a pessoa se sentir melhor acolhida, a pessoa se sentir segura para que essa pessoa consiga sair, ou como que tem a casa dessa pessoa, por exemplo, onde está a família dessa pessoa nesse momento para um acolhimento. Então, tem algumas coisas que a gente acaba perdendo, né, no meio do caminho, como profissional de saúde, mas que é um trabalho que tem que ser refeito dentro da Faculdade de Medicina nessa mudança, ou incorporando isso nessa humanização, né, dentro dos currículos. Mas também tem também o outro lado, né, também, que é dos pacientes, que pela falta de educação em saúde, ou pelo fato da pessoa, né, não conseguir, não ter alguém que siga, né, ou que acompanhe essa pessoa como um profissional de saúde, essa pessoa acaba estando livre e solto dentro do sistema de saúde, usando assim, né, indo para consulta atrás de consulta, sem saber, sem ter um profissional de saúde ali que se conecta com o que o Fernando falou, que acompanha essa pessoa, que conhece essa pessoa, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, para emergência, quando a gente vai para urgência, o atendimento, ou, por exemplo, é direcionado para alguma queixa, não é direcionado para a pessoa como um todo. Então, para que a gente consiga ter esse olhar, né, que seja completamente que seja global daquela pessoa, um olhar direcionado para aquela pessoa, de forma que a gente consiga entender essa pessoa. A pessoa precisa de um acompanhamento de alguém, que, por exemplo, quando essa pessoa vai para a emergência, por exemplo, o médico que está ali consiga ligar para essa pessoa, né, esse médico assistente, para realmente entender a pessoa como um todo. Então, a gente precisa também fazer um trabalho também que os pacientes, né, as pessoas consigam entender a importância do cuidado de si também,
para que a gente consiga juntar tudo isso para o cuidado como um todo, porque é um trabalho que tem que ser feito dos dois lados para que a gente consiga realmente ter resultados. Muito bom, Fleury, muito obrigada pelo seu ponto de vista. Temos uma pergunta aqui para o doutor Fernando, uma pergunta muito necessária. Esse tema é um tema extremamente relevante. E diz o seguinte, eu acho que é importante depois ambos, Arthur e Fleury, também comentarem. Doutor Fernando Torelli, parabéns pelas ações do HCOR. Nas empresas de saúde, não estaria faltando mais transparência das informações, disclosure e compliance de verdade? Embora todos tenham canais, mas nem sempre investigam de verdade as denúncias. É uma pergunta do José Kleber do Nascimento Costa. Eu não posso responder pelas empresas de saúde, né? Eu só posso responder pelo o que o HCOR realiza, né? Nós temos um canal de integridade, todas as denúncias são investigadas, eu participo pessoalmente das conclusões, nós temos uma reunião semanal com o comitê que avalia todos os casos, com participação da alta governança, conselho de administração. Acho que está se fazendo muito, né? Nós estamos evoluindo, né? Eu entendo que a gente tem uma necessidade de fazer mais, né? Mas se nós avaliarmos o quanto as organizações de saúde melhoraram e estão se desenvolvendo ao longo dos últimos anos, né? Nós temos que primeiro fazer esse reconhecimento, né? Importante, assim, todo mundo que está nos assistindo, lembrar que o Brasil, em 1970, tinha 90 milhões de brasileiros. Em 2005, 180 milhões de brasileiros. Nós somos o país que mais rapidamente dobrou a população por uma revolução sanitária, Sistema Único de Saúde, santas casas, hospitais de imigrantes, hospitais filantrópicos, medicina, enfermagem. Então, as organizações de saúde, elas estão se qualificando cada vez mais. Temos muito o que fazer, né? Temos muito o que fazer. Mas eu, como o participante desse sistema, eu tenho muito orgulho do que está sendo feito, né? Eu falei do trabalho que a gente faz da Associação dos Voluntários da Saúde, nós somos apoiados pela ANAP. Então, a Associação Nacional dos Hospitais Privados apoia uma associação filantrópica para dar consultoria gratuita para os hospitais do Sistema Único de Saúde. Durante a pandemia, eu tive muito orgulho dos hospitais lucrativos, dos hospitais filantrópicos, porque todos foram para a linha de frente juntos para fazer esse enfrentamento, né? E tudo isso foi feito de verdade, né? Então, eu tenho certeza que nós temos muito a evoluir no nosso segmento, mas eu acho que, principalmente neste momento, a gente tem que falar uma palavra de reconhecimento a tudo que está sendo feito. Vocês vão ver no CONAP experiências de vários hospitais. No caso do HCOR, todos os nossos números estão disponíveis na internet para todo cidadão. Então, ele tem os nossos indicadores de qualidade e segurança, de processos assistenciais, de processos médicos. Então, a maior transparência, maior compartilhamento com a sociedade, fortalecimento dos canais de integridade. Teve um dia, numa discussão aqui no hospital, que teve um determinado evento, e alguém perguntou assim, como é que isso pode acontecer num hospital como o HCOR? Eu disse, nós não estamos fora da sociedade brasileira, né? Então, vamos desmistificar e deixar de idealizar que nós vivemos ilhas que não são as ilhas do país que a gente vive, que é um país desigual, que é um país com muita diferença, que tem que resgatar uma série de questões sociais que ao longo do tempo foram perdidas. Então, mas vamos olhar o fato de nós estarmos enfrentando isso, essa é a boa notícia, né? Porque isso nos coloca no caminho da cidadania, né? Mas também não adianta querer olhar para as organizações como elas sendo 100% tendo feito tudo, porque tem muito por fazer, porque nós vivemos uma sociedade que tem muito por fazer, e nós fazemos parte dela, nós não somos, em nenhum momento, nós podemos nos considerar fora da sociedade que a gente está vivendo. Muito obrigada, doutor Fernando. Eu vou passar para uma pergunta específica, porque o nosso tempo daqui a pouco acaba e tem muita pergunta aqui. Fleury, tem uma pergunta para você, que é a seguinte. Fleury, como o Nubank gerencia a saúde dos colaboradores da sua instituição?
Obrigado pela pergunta. Eu entrei no Nubank faz agora aproximadamente uns 7, 8 meses, né? Então, o que a gente tem feito, como eu estava dizendo, como o nosso médico do trabalho, a gente sair, me trouxeram para a gente sair daquele modelo de exame admissional, demissional e também exame periódico, mas para olhar, né, para a saúde dos colaboradores de forma integral. Então, pensando em um programa de saúde e de bem-estar, né? Então, por exemplo, pensando nesses programas, a gente está desenvolvendo programas, por exemplo, pro próximo ano, né? Olhando, por exemplo, as doenças mais prevalentes e também os assuntos mais prevalentes, por exemplo, de saúde, né, da nossa população. A gente sabe que pela pandemia a gente teve um aumento considerável, por exemplo, de casos, por exemplo, de saúde mental em qualquer empresa. E a gente tem também outras doenças também que também chamou bastante atenção para a gente conseguir gerar programa de saúde e também calendário de saúde para que a gente consiga falar e conscientizar as pessoas sobre os temas. Porque não adianta somente a gente falar, por exemplo, no mês, por exemplo, hoje, nesse mês está no mês de Novembro Azul, e se lá no início do ano a gente não fala de nada. Então, não somente focar naquele assunto durante o mês, mas ao longo de todo o ano a gente vem fazendo trabalhos, né, sobre saúde da mulher, saúde do homem, saúde da população negra, saúde da comunidade LGBTQIA+, para que a gente consiga, assim, trazer uma consciência, uma educação em saúde para as pessoas. E também, além disso, né, a gente olha para toda a área de bem-estar, então, os programas como yoga, mindfulness, também são coisas também que são implementadas para que a gente consiga trazer um ambiente cada vez mais seguro para as pessoas. A minha área também interface com a área de benefício, né? Como a gente sabe, a gente conseguir ver as pessoas que estão perdidas na rede para que a gente consiga orientar essas pessoas, direcionar essas pessoas. Então, é um trabalho que a gente ainda está construindo, que provavelmente no ano que vem eu terei mais, assim, eu terei mais resultados para poder trazer, porque é um mar de oportunidade, mais de coisas que a gente precisa fazer, mas que a gente precisa definir algumas prioridades em que a gente precisa trabalhar e para que a gente consiga, aos poucos, gerar mudança e também gerar impacto na saúde das pessoas. Muito bom, Fleury. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Arthur. Arthur, na UHG a gente tem um dos grupos de afinidade, o grupo de diálogo Melanina, e eu recebo todos os dias muitas informações sobre a saúde da população negra. Um dado que a gente recebeu essa semana é que os homens negros têm mais probabilidade de desenvolverem câncer de mama do que os homens brancos. Assim como os homens negros e asiáticos têm mais probabilidade de desenvolverem câncer de próstata. Isso são matérias que estão no UOL. E a gente vê ainda que os protocolos de atendimento à população, e acho que o Fleury também pode comentar, o doutor Fernando também, eles são todos protocolos que foram testados na população branca. Como é que a AfroSaúde pode ou vem trabalhando para influenciar essa agenda, que é uma agenda tão necessária num país que tem 56% da população autodeclarada preta e parda? Essa é uma discussão que a gente tenta fomentar, às vezes, com as indústrias farmacêuticas, ou até com quem trabalha com a parte de pesquisa clínica, e indústria também, para que tenta implementar novos medicamentos e novos tratamentos, né? E o problema parte desde quando esses medicamentos estão sendo testados por conta da população que se escolhe para estar ali naquele ensaio clínico, naquele estudo, para poder testar, a solução. E às vezes é a informação básica, onde a pessoa marca com um X, que é o item raça-cor, que ele acaba não acaba suprimindo essa informação. E aí a gente não sabe se esse tratamento ele consegue ser eficaz em raças diferentes, ou até, por exemplo, se ele se comporta diferente em uma pessoa, um homem trans e um homem cis. Tem essas particularidades também. E aí o problema é justamente estar em como a saúde entende o conceito de raça, porque entende o conceito de raça como raça humana, somos todos humanos, e não entende o conceito subjetivo da raça, que envolve uma questão muito social de declaração de raça-cor.
Claro que aqui no Brasil nós temos toda a questão relacionada à categoria pretos e pardos, temos várias categorias, mas isso é importante de contabilizar, justamente porque quando chega esse medicamento, esse tratamento ou protocolo no mercado, ele não consegue contemplar a pluralidade que é a população. E aí, além dessa, e aí fica muito, e aí junto com as questões relacionadas ao acesso a serviço, diagnóstico tardio, a barreira que a população negra acaba encontrando em todos os pontos de atenção à saúde, isso influencia também para que, por exemplo, esse diagnóstico ele seja mais tardio e aí essa condição seja descoberta já em um estágio muito avançado, onde o tratamento às vezes é um tratamento muito mais invasivo e o invasivo pode ter uma taxa de letalidade muito maior, e aí você vê a população negra no topo do ranking dessa questão de mortalidade por essas doenças, por conta desses entraves que acabam acontecendo. Mas além dos tratamentos medicamentosos ou as intervenções, a gente tem os problemas também com os devices, né? Os medical devices, que tem uma leitura, às vezes, muito imprecisa na população negra, justamente porque não foi testado em populações diversas. Fleury, você quer comentar rapidamente? Rapidamente, a gente está quase terminando. Então, a questão de protocolos e também de um atendimento que seja direcionado, que seja diverso e inclusivo, é importante que isso seja implementado, né, e, tanto dentro dos currículos, né, para que as pessoas, a gente leve essas discussões para dentro das universidades, para que a gente consiga formar, né, profissionais de saúde que no futuro consigam ter um olhar diverso e inclusivo, e para que a gente consiga, então, gerar um impacto na sociedade. Então, quando a gente está falando das universidades, por exemplo, a gente já está falando de pesquisa clínica, a gente está falando também de pessoas profissionais que também ali trabalharão, por exemplo, com programas de saúde e também na assistência. Quando a gente já começa a fazer um trabalho desde de casa, a gente já consegue no futuro gerar um impacto. Mas também com o Instituto DIS, a gente tem também um contrato de conseguir olhar para os protocolos, né, dos hospitais que a gente vai tá trabalhando, que a gente vai estar trabalhando, e assim conseguir gerar, né, mudança nesses protocolos para que esses atendimentos sejam diferenciados para as pessoas negras, LGBTQIA+, e que assim a gente consiga acolher e atender as pessoas da melhor forma possível. Muito obrigada, Fleury. Doutor Fernando, um comentário breve? Eu queria. O HCOR ele tem hoje, como declarado, pretos e pardos, aproximadamente 1.000 colaboradores, que são cuidados pela nossa equipe médica, que estuda constantemente as publicações científicas onde existe alguma diferença, alguma conduta no tratamento. Eu acho que esse é um ponto importante, mas o que está disponível na literatura médica, naquelas instituições que fazem o cuidado de forma adequada, eu entendo que isso é minimizado. Eu acho que o Arthur trouxe um problema que é um problema social, né? O acesso tardio a um tratamento, ele tem impacto em todas as raças, né? Porque talvez este é a nossa grande pandemia. O que nós temos hoje, pós-Covid, de pessoas que estão em casa aguardando um procedimento cirúrgico eletivo ou uma consulta especializada, brancos, pardos, negros, né? Infelizmente, por uma questão social, você tem algumas comunidades uma incidência maior de determinadas raças. Este é o grande problema. Nós não poderíamos dormir à noite sabendo o quanto nós temos de pessoas aguardando um procedimento, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia ortopédica, um tratamento oncológico, num país que tem um sistema público e universal e tem hospitais de extrema excelência. Como nós não enfrentamos e não resolvemos isso? Eu acho que esse é o grande ponto, porque se você chegar tardiamente a um tratamento, a sua probabilidade de cura ou de minimização de impacto será muito menor, né? E isso acontece no Brasil, acontece em São Paulo, acontece em Porto Alegre, só que, assim, tem solução. Tem telemedicina, teleatendimento, hospitais, parceria com hospitais, organizações sociais, parceria público-privada. O que nós devemos, nesse momento, é pensar por que nós ainda não enfrentamos e resolvemos uma questão tão grave quanto essa que aflige toda a população brasileira.
Muito obrigada. A gente está se encaminhando aqui para o final do nosso painel. Eu queria deixar duas perguntas para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Uma pergunta do Lucas Nóbrega, que diz: gostaria de saber o quanto o ESG deve fazer parte da estratégia competitiva e do core business na empresa de saúde, que é muito semelhante à pergunta do Marco Henrique de Carvalho, que diz: como vocês avaliam que o Brasil está em relação ao ESG, comparado com outros países? E qual o principal desafio do Brasil para, de fato, ter esse tema inserido nas instituições e, consequentemente, na sociedade? Podemos começar com o Arthur. Por ordem alfabética, temos 1 minuto para cada um. Beleza. A questão do ESG como estratégia de negócio, acredito que tem que partir desde da essência de quando se constrói. Lembrando que ESG é sobre pessoas e saúde é sobre pessoas. Então, não é o quanto que a gente vai impactar na vida das pessoas, a estratégia que a gente vai fazer. É aumentar acesso a exames especializados para evitar diagnósticos tardios, é aumentar a diversidade e inclusão para fomentar a empregabilidade de pessoas diversas em diferentes pontos de atenção da saúde. Então, é muito sobre o impacto que vai causar sobre as pessoas. E aí é possível fazer isso como estratégia de negócio, como o Fleury faz, né? Diz, como a Afrosaúde, que tem nessa essência. E os novos negócios e os futuros negócios que estão nascendo pensando nesse quesito. Não adianta estarmos na sociedade, sugarmos muito da sociedade e não ter o retorno. Então, quando você cria algo que tem como estratégia ESG, é o retorno que a gente dá e o impacto que a gente causa na vida das pessoas. Muito obrigada, Arthur. Fernando? Eu entendo que o tema ESG ele tem que estar na estratégia da companhia e tem que ir em todos os níveis, em todas as hierarquias, em todas as ações. Eu só me preocupo quando ele está sendo trabalhado muito como estratégia de negócio, estratégia de diferencial de negócio, que não necessariamente ele está na essência do que a organização é. E ele está muito parecido com o que a organização quer ser, né? Ou que ela quer parecer para gerar um modelo competitivo de negócio, inclusive gerar um resultado, um lucro maior. O que não está errado, né? Querer fazer isso. Só que isso não é a essência, né? Eu acho que o ESG tem que estar na essência da estratégia e da vida da instituição, até para que ele possa ter as suas contradições sendo trabalhadas com a mesma energia que você leva para o mercado uma imagem de uma organização que você quer passar no seu plano de marketing, seu plano de mídia, mas não necessariamente nos atos dessa organização, nos atos dos seus executivos, no enfrentamento das contradições, na criação dos comitês de diversidade, no comitê de compliance. Quando surgem os problemas, eu diria que o enfrentamento ele é diferente de quem tem o ESG na sua essência e quem tem o ESG como diferencial estratégico de negócio. Ele tende a analisar as suas contradições e o impacto delas de forma diferente. Então, eu me preocupo muito quando eu vejo esse tema sendo trabalhado muito na linha do negócio. Porque... Perfeito, Fernando. Fleury, vamos lá, para fechar. 30 segundos. Então, ESG deve fazer parte deve ser o coração, né? Faz parte do coração, né? Das peças-chave do negócio. Porque quando a gente, como a tu falou, a gente usa muito tanto a sociedade, né? Tanto esse meio ambiente que a gente tem inserido, mas como que a gente consegue retribuir, gerar impacto, não somente como estratégia de marketing, mas também como cuidar das pessoas, né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente fala de quê? De pessoas. A gente falando assim de pessoas, a gente tem que olhar toda a história, todas as diversidades, né, que isso tudo acaba incluindo. Então, a gente consegue trazer ou retornar, né, para as pessoas essa de melhor forma, olhando para todas as subjetividades e para todas as oportunidades, né, que a gente pode fazer para impactar de forma positiva as pessoas. Muito obrigada, Fleury, muito obrigada, Fernando, muito obrigada, Arthur, por esse painel incrível. Aprendi muito com vocês hoje, vou levar muitos aprendizados para a nossa prática de cultura, inclusão e diversidade lá na UHG. Um bom dia a todas e todos que nos acompanharam e um ótimo painel para quem está vindo aí.